ele sentiu a dificuldade de ser pai. Quer ver só? Em Isaías, capítulo de número 1, o Senhor, ele se mostra um tanto como que preocupado. Apesar que Deus não se preocupa, mas ele diz assim, olha só. Alguém tem, eu gosto da versão corrigida desse texto. O que diz na sua versão corrigida, Luciano, por favor? Capítulo 1, verso 1. A sua é corrigida ou é NVI? Visão de Isaías, filho de Amós. É o meio. Tá, versículo 4. Empresta para mim a sua versão. Eu gosto de ler essa versão. Isso, por favor. Isaías, capítulo 1, versículo. Aqui, versículo 2. Criei filhos, Isaías 1, 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O próprio Deus, obrigado, ele sentiu essa dificuldade de ser pai, de criar filhos, por ser uma missão muito difícil. E ele próprio mostra isso, dizendo assim: olha, eu criei filhos, os engrandeci, tenho o melhor para eles, mas eles se rebelaram, se revoltaram contra mim. Então, uma palavra de alento aos pais: ainda que você não tenha visto ou não veja frutos na sua missão de pai, ainda que você não veja os seus filhos da forma como você gostaria de vê-los, porque você os criou, os direcionou para que tomassem aquela direção que você sonhou, que você planejou, que você idealizou. Isso não aconteceu. Não se frustre, não se frustre. Por quê? Porque o próprio Deus, ele sentiu essa dificuldade, criou os filhos como nós corretamente, deu-nos o seu melhor, mas cada um de nós se rebelou contra o nosso Pai, que é Deus. Então, força, anime-se nessa missão, porque sempre vale a pena criarmos nossos filhos da melhor maneira, darmos o melhor para eles, orientá-los, direcioná-los, porque a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo depois de grande não se desviará deles. O meu sonho para meus filhos, e é também o sonho da minha esposa, é ter filhos que nunca se afastem dos caminhos do Senhor. Se nós conseguirmos isso na vida dos nossos filhos até o fim da vida deles, nós já estamos por satisfeitos, porque a palavra do Senhor diz: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu sei que se os meus filhos buscarem o reino de Deus em primeiro lugar na vida deles, eles vão ter todas as demais coisas no tempo certo. Então, esse é o meu maior sonho de pai, é o maior sonho da minha esposa, morrermos felizes e tranquilos, vendo os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu tenho certeza que é o sonho, é o ideal de todo pai e de toda mãe, ter os seus filhos no caminho do Senhor, porque para isso nós os criamos, desde pequenos, ensinando as Escrituras. As demais coisas, trabalho, profissão, estudo, emprego, casamento, é consequência de uma criação no caminho do Senhor. O mais importante é isso aí, é eles serem criados no caminho do Senhor e permanecerem. E a promessa do Senhor é essa: ensina o teu filho, a tua filha, a criança no caminho que deve andar, mesmo depois de grande não se desviará deles. Ou seja,
Esse caminho é uma direção que você aponta. O Salmo 127 fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, a flecha é apontada para um alvo. Assim é a missão do pai, a missão da mãe, direcionar os filhos na sua vida, na direção em que eles devem ir, como uma seta apontada para o alvo. Pode ter certeza, se você... Eu nunca pratiquei arco e flecha, só levei uma flechada no olho uma vez, de um colega de infância, brincando disso aí. Ele me ficou uma flecha de bambu, bem aqui no canto do meu olho, quase que eu perco a visão, sangrou, bem no cantinho do olho, marcou. Então, a flecha é assim, se você apontá-la para uma direção, mas a culpa foi minha, de eu ter ficado na frente como alvo, esperando ele jogar a flecha aqui. É claro, que se ele apontou para mim, ela não ia se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O bobo fui eu. Essa meio boba. Joga, vamos ver se você acerta. Vem aqui. Ele acertou. Ele era bom. Para o meu azar, ele era bom de pontaria. Então, se você apontar uma flecha numa direção, dificilmente ela vai para outra direção. Esse é o sentido que no livro de Provérbios, capítulo 22, está escrito: ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo depois de grande não se desviará. Mesmo que passem os anos, passem os tempos, aquela direção que você apontou para o seu filho, para a sua filha, ele vai seguir, pode ter certeza. Passem os anos, aconteça o que acontecer, venha o que vier, isso é uma promessa. Ele vai na direção que você apontar. Veja a direção que você está apontando, os caminhos para os quais seu filho, sua vida devem seguir. Amém? Não esqueça, desde pequeninos, mais tenra idade, eu fico admirado. Eu já tinha até esquecido como que é uma criança de 2 anos. Agora, vendo meu netinho crescer, como eu fico admirado que aos 2 anos, tudo que ele ouve na TV, tudo que ele vê, ele aprende, ele grava. Coisas que a gente nem presta atenção, ele vê uma vez, ouve e repete depois, decora. Falei, olha, a melhor idade para estarmos incutindo a palavra de Deus na cabeça das crianças, 2 aos 5 anos, é como um cimento fresco, caiu ali, ó, permanece para sempre, vai servir como base. Então, essa é uma oportunidade que nós não podemos perder. O império das trevas é muito astuto, eles são muito espertos. Não pensem vocês que os desenhos mais inocentes, os programas mais inocentes da TV, do YouTube, não tem um fundamento, não tem um propósito atrás disso. Sempre tem. E nós muitas vezes não percebemos, mas cai na mente da criança e fica ali fundamentado como base. Você não imagina como o império das trevas é astuto, eles são astutíssimos nisso. Cada programação, cada edição de cada programa é feita com um objetivo específico. Ou levar a criança para o ocultismo, ou levar a criança para as práticas espíritas, ou levar a criança para as práticas idolátricas, ou levar a criança para o homossexualismo, ou desviar a mente da criança. Ontem eu ouvi um testemunho de uma ex-testemunha de Jeová. Ela veio aqui e ela contou como que ela foi envolvida naquela seita desde os 7 anos de idade. E agora com quase 40 ela abandonou essa seita. E eu até aconselhei a ela a escrever artigos sobre isso, quem sabe até escrever um livro, porque ela relata como ela caiu na bipolaridade, na depressão e em tantos problemas ocasionados exatamente pelas mensagens que aquela seita incutiu na mente dela. E aí nós fomos levados a ver tantos outros casos eu prefiro chamá-los de russelitas, seguidores de Charles Taze Russell, ao invés de testemunhas de Jeová, porque os verdadeiros testemunhas de Jeová somos nós, que testemunhamos do nosso Deus. Então esses testemunhas de Charles Taze Russell, muitos
pesquisas aí apontam que 70% a 80% tem sérios problemas psíquicos e emocionais. E vocês não imaginam o que está por trás disso, as mensagens incutidas por essa seita. Isso é só um exemplo do que acontece através de uma mensagem subliminar, ou através de uma mensagem declarada. Antigamente muito se falava de mensagens subliminares, né? Hoje não, é tudo aberto, tudo às abertas, tudo às claras, e por isso que está cada vez mais complicado criar filhos. Então, o nosso conselho: pai, mãe, crie seus filhos no caminho do Senhor, incuta neles a palavra do Senhor, como diz Deuteronômio capítulo de número 6, o famoso texto do Shema Israel: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o teu único Deus. Falará, pois, de Deus aos seus filhos, assentando-se, levantando-se, deitando-se, andando com eles no caminho. Atarás a palavra de Deus como fronteira nos seus olhos, como nos umbrais das portas da sua casa, nas paredes da sua casa. Olha a importância de incutirmos a palavra do Senhor na mente dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6, o famoso texto Shema Israel, ouve, pois, Israel, nos fala, para incutirmos na cabeça dos nossos filhos, desde a mais tenra idade, que o Senhor Deus é o único Deus, e que devemos amá-lo sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa alma e com toda a nossa emoção. Transmitir isso para os filhos, de todas as maneiras possíveis, quando a palavra de Deus fala, levantando-se, deitando, assentando-se, andando pelo caminho, entrando na sua casa, saindo da sua casa, é procurar de todas as maneiras fazer com que essa palavra seja incutida no coração e na mente deles. Fazendo isso, olha, pode ficar tranquilo, ainda que seus filhos se rebelem contra ti, ainda que por um tempo eles queiram tomar outro rumo, você os direcionou na direção certa, e mais cedo ou mais tarde a flecha vai para o alvo que você direcionou. Amém? Lucas capítulo de número 15, um texto bastante conhecido, conhecidíssimo da palavra do Senhor, um dos textos mais pregados na Bíblia, um dos textos favoritos dos evangelistas, e eu fico bem à vontade para falar sobre ele nessa noite. Lucas 15, 11, eu vou acompanhar a leitura que está projetada para ficar uma leitura bem uniformizada. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Falou ali? Eu vou. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores diários de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores diários. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ele estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, e matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te pela tua palavra que é bendita, tua palavra que é maravilhosa, tua palavra que nos instrui, tua palavra que nos exorta, tua palavra que é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para os nossos caminhos, tua palavra que sempre é como um bálsamo para os nossos corações. Que ela nessa noite possa trazer paz ao aflito, ou inquietar aquele coração que está acomodado. Que a tua palavra cumpra todo o objetivo para o qual ela está estabelecida nesta noite, Pai. E nada venha impedir ou atrapalhar a tua palavra de ser recebida em cada coração como uma boa semente, caindo numa terra fértil, para produzir tudo aquilo que está proposto no seu coração para nós, Pai. Se nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A atitude do irmão mais novo sempre é reprovada por nós, e com razão, porque não foi uma boa atitude. O irmão mais novo, ao pedir antecipadamente a sua herança, estava como que dizendo para o seu pai: pai, o senhor para mim já morreu, o senhor para mim morreu antecipadamente, por isso eu quero tudo o que me é direito de herança, que eu vou partir. Acabou, pai, nosso relacionamento, o senhor para mim não existe mais. Em outras palavras, foi essa atitude do filho mais novo, que saiu, enquanto tinha as coisas, tinha amigos, como acontece na maioria das vezes. A pessoa tem as coisas, é cercado de amigos, pessoas com interesse, mas quando a pessoa não tem nada, outros até fogem da pessoa, e lá vem a pessoa que está na miséria, está numa situação difícil, vai me pedir algum dinheiro emprestado, deixa eu fugir daqui antes que me peça algum, né? As pessoas até fogem daqueles que têm alguma necessidade. E aconteceu com esse moço. Ele desfez de tudo, porque aquilo que ele havia recebido antecipadamente como herança veio fácil nas mãos dele. Tudo aquilo que veio fácil nas nossas mãos foi embora fácil. Ele não investiu em nada, foi só gastando. Noitadas aqui, noitadas ali, bebedice aqui, farras ali. Quando ele viu, não tinha mais nada. E agora só restava para ele um emprego de cuidador de porcos, e ainda por cima tinha que comer a comida que os porcos comiam. E naquela situação ele lembrou-se que na casa dos pais dele ele tinha tudo, e que o mais simples trabalhador estava vivendo muito melhor do que ele. E ele então toma aquela decisão, aquela atitude louvável de se levantar e voltar e ter com seu pai. Eu quero dizer para você, ainda que você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, ainda que você tenha se distanciado dele, voltado as costas para ele, a atitude mais louvável que você pode ter é exatamente essa: cair em si, pensar, refletir e voltar. Sempre há uma chance. E quando
as portas da casa do Pai estão abertas, sempre há uma oportunidade de voltar. E ele voltou. O seu pai, como todo bom pai o faria, o recebeu de braços abertos. O seu pai, como nosso Pai Celestial, sempre está disposto a nos receber. O recebeu com festas, colocou roupas novas dele, calçados novos, um anel no seu dedo, mandou matar o bezerro cevado, fez festas com músicas e danças. Estava alegre. Assim é o Pai do céu quando nós voltamos para Ele. Quando nós tomamos a atitude de nos levantarmos, de onde quer que estejamos caídos, e voltarmos para a casa do Pai. Só que, diante de tudo isso, houve alguém que não gostou. E esse alguém que não gostou, vem de todos aí, ó. Os funcionários da casa, empregados, trabalhadores, todos se alegraram, todos gostaram. Olha, o filho mais novo voltou, ele se arrependeu, caiu em si, voltou para casa. Só que o filho mais velho ficou encurrado, ficou triste, ficou enciumado. Mas como? Eu sirvo meu pai há tantos anos, trabalho devotadamente a ele com toda a fidelidade. Ele nunca me deu sequer um cabrito para me divertir com os meus amigos. E agora vem esse filho dele, nem chamou o irmão de irmão. Ficou bronqueado com o pai. Olha, vem esse teu filho, que aprontou isso com o senhor, foi embora de casa, gastou tudo quanto ele tinha, e agora ele volta para casa. O senhor recebe com festas, com vestimentas novas, novas sandálias nos pés, anel no dedo, mata o bezerro cevado para ele. Ô pai, você nunca me deu um cabrito sequer. Vem esse teu filho, olha, ele sequer reconheceu o irmão como irmão. Vem esse teu filho, e tu faz tudo isso por ele. Ciúmes, indignação, inveja. Olha, a atitude do filho mais novo foi muito errada, foi reprovável. Mas se nós colocarmos na balança, o filho mais velho, olha, estava na mesma situação de erro, ou até pior. Não saiu de casa, permaneceu, mas ele não tinha, ele não se considerava como filho. Ele achava que ele era somente mais um dos servos do seu pai. Olha só, ele se comparava como um simples trabalhador. Eu te sirvo há tantos anos, eu sou teu servo, meu pai, há tantos anos, nunca me deste um cabrito para mim festejar com meus amigos. Vem esse teu filho, que aprontou tudo isso, o Senhor dá tudo isso para ele. Camarada, nem para se considerar como filho. Segundo lugar, ele não sabia nem dos direitos dele. O pai o reprovou e disse: filho, mas tudo que eu tenho é teu. Tu só não aproveitou, não se utilizou do bezerro cevado também, porque você não quis. As melhores roupas que eu tenho são para ti, anel no dedo, alparcas nos pés novas, festas, músicas, dança, filho, é para você também. Se o teu irmão tem direito, você também tem. Tudo que eu tenho é teu. A minha herança é tua, o meu amor é para ti, tu sempre está comigo, filho. O que você está reclamando? Era para você estar aqui alegre conosco também. Queridos, às vezes nós reprovamos a atitude do irmão mais novo, reprovamos a atitude do irmão mais velho, mas essa atitude às vezes é nossa. Às vezes nos consideramos bastardos e não filhos. Às vezes nos consideramos simplesmente servos de Deus, até escravos de Deus, mas não nos consideramos filhos. Quando Jesus, no Evangelho segundo escreveu João capítulo 15, ele disse: amados, já não vos chamareis mais servos, mas amigos, porque aos meus amigos eu dir-lhes tudo quanto tenho a fazer, eu segredarei e compartilharei os meus planos. Vocês não são simplesmente meus servos, mas são meus amigos.
E quantas vezes nós nos esquecemos disso e achamos que somos simplesmente servos, escravos de Deus, empregados de Deus, esquecemos que somos filhos e que temos todo o direito junto ao Pai, temos toda a herança junto a Deus, e ficamos reclamando: poxa, aquele irmão nem veio da igreja, olha, é uma vida de qualquer jeito, está abençoado, poxa, ele não faz um décimo do que eu faço para Deus, está abençoado, olha como Deus abençoa. Mas aquele irmão lá ficou tantos anos afastado, agora volta para o caminho do Senhor, olha, já recebe bênção, já recebeu bem na casa do Pai, e eu aqui, querido, você já é abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. É que você não se conscientizou disso. Você está esperando o fim da fila, quando o seu lugar já era para estar no primeiro lugar da fila, recebendo a bênção. Você ficou lá a fila andando e você está esperando o quê? Tem gente falando isso, mas quando vai chegar a minha vez, você é abençoado? Quando vai chegar a minha vez? A fila anda, eu estou sempre aqui. Você está sempre aqui, você não andou na fila. Porque você é filho também, você é filha, você tem todo o direito. E quando o irmão é abençoado, todos nós temos motivos de nos alegrarmos, de fazermos festa. Porque o irmão mais velho, ele ia comer também do bezerro cevado. Em vez de comer, aproveitar, dançar com as músicas, celebrar, ele ficou ali do lado de fora, resmungando, reclamando e passando fome. Quando o bezerro cevado também era para ele, as músicas, a festa também era para ele, mas ele preferiu ficar lá na lamentação, lá na lamúria, reclamando, murmurando e perdendo a bênção. Quem murmura, reclama, se lamenta, perde a bênção. Vê a bênção passar na sua frente e não aproveita. Queridos, mude essa mentalidade a partir de hoje. Você não é simplesmente servo, você não é simplesmente escravo, mas você é filho do Deus Altíssimo, filho do Pai amado, aquele filho que o Pai tem tudo para você. Ele te ama, e com um amor incondicional. Sabe o que é isso? Independente das condições, independente das suas atitudes, independente de tudo que você é, Ele o ama. O amor dele não tem sombra de variação sequer. O amor dele não muda, é imutável, infindável, inalterável, infinito. É o amor de Deus. Como que é aquela música que nós cantamos? Como que é? Quão infinito, insondável, incomparável é o amor do Pai. A gente canta aqui. É exatamente assim. Quão infinito, insondável, incomparável, imutável é o amor do Pai, o grande amor do Pai. Não muda, não tem sombra de variação. Não fique olhando a fila andar e deixando a bênção passar. Acompanhe. Teu irmão lá está recebendo bênção, você também está aqui, você não percebeu ainda. Mas a bênção já chegou para você. Talvez você não se apercebeu disso. Porque quem não está olhando na direção certa, a bênção passa e a pessoa não vê. A pessoa só está reparando na vida do outro. E não está reparando que você já foi também abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Salmo de número 23, na melhor das traduções, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Sabe o que quer dizer isso? Quando nós temos a Jesus como nosso bom pastor, de nada sentimos falta. Podemos não ter o carro do ano, podemos não ter a melhor casa, podemos não ter a melhor roupa, mas nós não sentimos falta disso. De nada temos falta. Porque nós nos contentamos com tudo, como o apóstolo Paulo falou. Tendo que nos vestir, um teto para nos cobrir, comida para com que nós alimentemos, não sintamos falta de nada.
estamos satisfeitos. Então esse é o sentido do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, não sinto falta de nada, porque Ele me basta, Ele é tudo para mim, Ele me completa, de nada tenho falta. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. Primeiro, saber que não somos simplesmente servos, escravos, mas somos filhos. Saber que a bênção, vou falar uma coisa, o Senhor não tem filho predileto não, viu? Todos nós, Ele ama a todos nós da mesma forma. Ele ama a todos de forma igual. O que muda é a nossa atitude. O que muda é a nossa maneira de pensar. O que muda é a nossa concepção. Pensamos, parece que aquele lá é o queridinho ou a queridinha de Deus. Tudo dá certo, tudo vai bem para ele, tudo vai bem para ela. Mas comigo dá tudo errado. Eu sou o patinho feio da família de Deus. Eu sou a ovelha negra do rebanho de Deus. Nada dá certo para mim. Não é assim que nós pensamos às vezes? Parece que Deus se esqueceu de mim. Quando chegará a minha vez? Sim. Estamos que nem o paralítico lá na beira do tanque de Betesda, né? Lamentando porque sempre passa alguém na frente da gente. As águas movem, nós estamos incapacitados de nos movermos, vem alguém e se lança nas águas na nossa frente. Só que aqui nesse tanque de Betesda da bênção de Deus, todos têm oportunidades iguais. O que muda, repito, é a nossa atitude, a nossa forma de pensar. Mude a forma de pensar a partir de hoje. Primeira epístola que João escreveu, capítulo 3, versículo 1, olha o que diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João 1, 12 e 13: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você é nascido de Deus, você tem a mesma natureza, a mesma essência de Deus. Essa semana, conversando com uma judia, ela falou uma coisa que a princípio eu até dei um salto para trás, mas depois eu entendi o que ela queria dizer. Ela disse: o homem é como um Deus na terra, porque não foi assim que a serpente prometeu para o homem, né? Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E pelo homem e a mulher ter comido do fruto proibido, foi-lhes dado esse poder de conhecerem o bem e conhecerem o mal. Diferente dos animais, diferente de outros seres que não sabem o que é o bem e o que é o mal, agem por instinto. O homem não, ele tem a capacidade de escolha. Não é que ele é um Deus no sentido de ter todo o poder de Deus. O único, eterno Deus todo-poderoso só existe um. Mas o homem é como se fosse a imagem e semelhança de Deus, e além de ser criado a imagem e semelhança de Deus, tem esse poder de escolher entre o bem e o mal, tomar as suas decisões, é claro que arcando com as suas consequências. Então eu diria que somos miniaturas de Deus, sim, miniaturas de Deus, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, e temos a capacidade de escolhermos entre o bem e o mal. O Salmo de número 8 diz que nós fomos criados pouco menor do que os anjos. Coroa da criação, obra-prima da criação de Deus. Olha a importância que Deus conferiu ao homem. E às vezes o homem se acha pequeno demais, incapacitado. Quer ver uma coisa?
Às vezes, a pessoa se lamenta: oh, eu sou filho de Deus, sirvo ao Senhor desde a minha infância. E olha o ímpio ali sendo abençoado, olha o ímpio tendo os melhores empregos, olha o ímpio tendo o incrédulo, tendo as melhores colocações, as melhores oportunidades. Olha o ímpio ganhando bem e eu aqui nessa miséria. Olha, queridos, a gente tem que aprender uma coisa. A Bíblia diz que o sol nasceu para os justos e para os injustos, que as oportunidades são dadas a todos, mas nem todos aproveitam as oportunidades da vida. Você fez por onde como o ímpio fez? Procurou se esforçar, estudar, se especializar, correr atrás? Ou você, como filho de Deus querido, você ficou esperando: um dia Deus vai me abençoar, um dia Deus vai olhar para mim. Quando isso, o ímpio lá ralando, o ímpio lá estudando, o ímpio lá evoluindo, o ímpio correndo atrás, um dia Deus vai me abençoar, um dia Deus vai se lembrar de mim. E a fila vai andando, e vamos ficando para trás. Temos que mudar a nossa maneira de pensar, queridos. O sol nasceu para todos, e como diz outro, mas a sombra é direito de quem merece. O sol nasceu para todos, mas a sombra só tem direito quem merece. Boa esse ditado, né? O sol é para todos, mas a sombra é para quem realmente faz por onde. Quem planta uma árvore. Quer uma sombra? Plante uma árvore. Quer comer dos frutos da árvore? Plante uma árvore. Não fique esperando uma semente cair ali, brotar, crescer e te dar sombra. Plante. Tudo é lei do plantio e da colheita. Tudo é a lei da semeadura e da ceifa. Isso é uma lei imutável, queridos. Plante que Deus garante. Na década de 70, nem lembro mais, quando João Batista Figueiredo era presidente, o lema era: plante que o João garante. Um incentivo aos trabalhadores rurícolas, né? Hoje é: plante que Deus garante. Plante que Deus garante. Deus vai garantir a bênção, amém? Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós temos um Espírito Santo dentro de nós que testifica conosco, testemunha conosco que somos filhos de Deus. O Espírito Santo está clamando, o Espírito Santo está nos lembrando a todo momento: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você não é um bastardo, você não é simplesmente um servo, você não é simplesmente um empregado, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Pense em todo o direito que o filho tem. É esse o direito que você tem, todo o direito que o filho tem. E nós não somos filhos de um pai qualquer, nós não somos filhos de um pai distante, nós não somos filhos de um pai ausente, nós não somos filhos de um pai inescrupuloso, nós somos filhos do Pai eterno, o Deus amoroso, o Deus que supre as necessidades de todos os seus filhos, o Deus que não deixa faltar nada como Pai. É desse Pai que nós estamos falando. Nós estávamos planejando alguma comemoração, um número envolvendo as crianças para homenagear os pais. Aí eu e a Sandra nos lembramos de um drama que todo ano nós vemos, contemplamos com os nossos olhos. Muitas crianças não têm pai na igreja, e esse dia é dia de alegria para umas e tristeza para outros, que se lembram que não tem pai. É mesmo, olha, a gente tem que pensar nisso, o que fazer, né? A gente tem que incutir na cabeça das crianças que ainda que elas não tenham um pai terreno, elas têm um Pai do céu, um Pai eterno que cuida delas, que está sempre presente, que não está ausente, que nunca deixa faltar nada, que manifesta o que é tão triste. Dia das Mães, dos pais, é alegria para uns que pode abraçar o pai, abraçar a mãe, outros sentem aquela tristeza, falta, vazio. É triste, a gente não sabe como fazer. Vamos homenagear os pais, quando as crianças para cantar. Aí vem as crianças aqui que cantam, uns têm pais, outros não. A gente vê aquela tristeza nos olhos deles. Gente, mas todos nós, ainda que não tenhamos um pai ou uma mãe aqui na terra, temos um Pai no céu.
que ao mesmo tempo é pai, ao mesmo tempo é mãe, cuida de nós como nenhum outro pode cuidar. Supre-nos de toda a nossa, de todo aquilo que nós carecemos, de todas as nossas necessidades. É um Deus que está sempre presente. Esse é o Pai que todos nós temos. A Bíblia diz: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que o pai e a mãe venham desamparar. Semana passada me ligou. Eu, graças a Deus, eu não tenho programa de televisão, não faço anúncio em jornal, rádio, mas o que me ligam de pessoas, porque o nosso número é divulgado nas redes sociais, no Google, no YouTube, e ali eu sempre faço questão de colocar o número de telefone, 3019-4477. Antigamente eram os filhos do macumbeiro lá que ligavam pensando que eu era o pai de santo, que era um número parecido com o meu. Agora, o que me liga de gente daquela, a nossa igreja Prima Plenitude, Prima Plenitude, desculpa a arrogância, né? Irmãos Plenitude, irmãos da Plenitude do Trono. O que me liga de gente, porque eles colocam lá no Google, Plenitude, aí cai a nossa, né? Aí essa semana ligou, eu falei, primo, na brincadeira, né? Que a gente não compartilha com as mesmas práticas, esse negócio de vassoura ungida, tocar nos pés do pastor, da pastora, as coisas a gente não compartilha, né? Então eles têm essas diferenças, mas muitos ali são salvos, isso a gente tem que convir. Mas essa semana me ligou eu fiquei compadecido, eu quase chorei. Ligou uma ex-macumbeira, falou: olha, pastor, peguei lá no Google o telefone, é da Plenitude? Eu nem falei que não era doutor no telefone, é Plenitude. O senhor pode me ouvir um pouco? Eu falei: posso, claro. Olha, eu fui da macumba há muitos anos e agora eu me converti. Só que, pastor, está uma guerra em casa que eu não estou podendo suportar. Minha mãe e meu pai se viraram com